Agora, você falou que você queria falar sobre o Marcos Braz, né? E eu também vou te passar sobre a situação do Flamengo, né? Que a gente falou do Palmeiras, do Corinthians. O Flamengo, Mauro, ele tem a melhor defesa entre os clubes da Série A nessa temporada. E detalhe, com o time titular, tá? Com o time principal, não sofreu gols em 5 jogos oficiais, sendo 2 deles 2 clássicos, contra o Vasco e contra o Botafogo. O Flamengo tem 9 jogos em 2024, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Eu acho que com o time titular foram 4 jogos e 3 vitórias e um empate que foi Teve contra o só Vasco. 2 jogos que não foram com o titular. Contando os amistosos, né? Só foram 2 jogos com... Então foram 7 jogos. O time titular que eu falo, o time principal, né? Sim. Reserva de titulares, que é o time que jogou 2 partidas do Carioca foi o time dos garotos, né? Um time C, D, sei lá. E aí você tem 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Isso tem que ser sempre relativizado, porque está jogando no Campeonato Carioca, adversários são fracos, alguns são meros sparrings, mas você falou, nos clássicos não tomou gol, assim... Não estou dizendo que o Flamengo tem uma defesa perfeita, pelo contrário, ainda concede algumas oportunidades para os adversários que não deveria. Mas é uma clara mudança de comportamento, né? Que é muito a cara do técnico. O Tite monta equipes pela defesa com a preocupação primeiro, não tomar gol, não perder jogo. A partir daí ele vai trabalhar o restante. É o que está acontecendo muito claramente. Quando o torcedor fala, não estou vendo nenhum progresso, não tá, então está com algum problema aí de cognitivo, meu amigo, que não é possível. Existem sim alguns progressos, só que eles são lentos, as coisas vão se apresentando pouco a pouco. Eu acho que assim, tem atuação ruim, as atuações ruins como contra o Botafogo têm que ser ditas e criticadas, evidentemente, e são criticadas, mas acho que é um processo que está em andamento. Aí contra o Volta Redonda, essa bola, por exemplo, vai na trave. Então ainda existem problemas, mas o time não está tomando gol. Não está tomando gol, já melhorou com relação a isso. Os outros times, o Fluminense já tomou mais gols do que o Flamengo, né? No campeonato, com titular, com reserva e tal. E o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então, eu acho que tem algo em curso, tem um trabalho em curso, só que o Tite não é o Jorge Jesus, não é o Ceni, não é o Dorival. O Tite é o Tite. E o jeito dele trabalhar é esse. As pessoas precisam entender. Então não contrata o Tite, contrata outro cara. Esperar que o Tite faça um trabalho diferente do que é o perfil dele como técnico, eu acho que é um equívoco, né? Eu queria falar sobre o Braz o seguinte, está acontecendo uma situação, assim, a nossa profissão ela é muito maltratada, né? Muitas vezes nós somos alvos de alguns ataques muito covardes, de cretinos em rede social, né? O que é que acontece? O Marcos Braz, ele é um dirigente, no mínimo controverso, e que se envolveu numa situação em que, eu já falei isso aqui várias vezes, ele não poderia continuar no Flamengo depois do que houve, especialmente com a veiculação do vídeo lá que mostra, né, a agressão ao torcedor. E eu sempre faço aqui a ressalva, eu acho que o torcedor também não tem que ir lá que encher o saco de ninguém, sou contra isso. E quando o Gabigol fez a festa, né, e foram os torcedores lá importunar os convidados e tudo mais, eu falei a mesma coisa. O cara pode não gostar do fato do jogador comemorar efusivamente dias depois de uma eliminação tão dramática como foi a da Libertadores, né? Uma decepção tão grande. O torcedor tem o direito de ficar zangado e de rede social e protestar contra isso e tal, mas não tem que ir lá para encher o saco do convidado ou do próprio aniversariante. Falei aqui a mesma coisa. Você tem o direito de protestar no estádio, na porta do CT, levar uma faixa lá, fora fulano, tudo bem, democraticamente, de forma sem violência, é um direito do cidadão. Mas o cara está na festa, o cara está no shopping, no restaurante, eu acho que ninguém tem que importunar. Acho que extrapola o limite do razoável, tá? E é muito fácil para algum elemento chegar em rede social e defender esse tipo de ataque, né? Porque ele não tem compromisso com nada. A gente tem compromisso, sim, com o nosso público que nos acompanha. A gente não pode ficar aqui estimulando esse tipo de coisa. Tem que ter um mínimo de responsabilidade. É muito diferente que um jornalista fala, com grande alcance, e um bobalhão qualquer fala em rede social, que meia dúzia vão ver ali. Então, para ele é muito fácil, né? Embora também, dependendo do que ele fala, ele possa ter problemas amanhã, né? Dependendo do que ele gosta de falar, do que ele gosta de fazer, de ameaçar e tudo mais. Muita gente criticou o Marcos Braz na imprensa. Quem trouxe o vídeo, né, que mostrou a agressão foi a imprensa, foi a matéria da Globo, do Grupo Globo, tá? Então foi a imprensa que trouxe. Muitos de nós fizemos questionamentos e não é verdade que o Marcos Braz não foi questionado sobre a agressão. Foi sim, lamento que eu não tenho o nome do colega que fez a pergunta, mas na coletiva que ele deu, na zona mista, logo depois do jogo passado, foi perguntado a ele e ele falou, em outras palavras, não, meu advogado que fala sobre isso e tal, e desconversou. A imprensa não tem culpa se o cara pergunta, o colega pergunta, e a resposta é essa. Ele não respondeu nada. Ele que não respondeu, ele fugiu da resposta. Então, assim, a imprensa fez a pergunta. Agora, se um colega fez e ele respondeu, não adianta um outro fazer a mesma pergunta, porque ele não vai responder.
Então a crítica tem que ser ao Marcos Braz por não se manifestar, não ao colega, ou por omissão. Não houve omissão. Houve omissão do Flamengo, houve omissão do Rodolfo Landim, que é o presidente, do Conselho do Flamengo, dos poderes do clube, que não fizeram nada, que acomodaram a situação, embora tenha sido protocolado pedido de afastamento do dirigente pelo que aconteceu, que vinculou o Flamengo quando ele foi dar uma entrevista dentro do clube. Então não me venha com essa cretinice de tentar dizer que ou eu ou outros colegas não criticamos, porque nós criticamos sim, não houve omissão por parte da imprensa e não existe a imprensa. A imprensa, ela abriga diferentes profissionais, linhas editoriais e formas de trabalhar e opiniões diferentes sobre diferentes assuntos. Então, se um ou outro pensa de um jeito, age de um jeito com relação a esse episódio lamentável, não significa que todos nós pensemos assim ou tenhamos a mesma postura. Não é assim. E o Marcos Braz foi sim criticado, eu critiquei várias vezes, já falei, não tinha que continuar no Flamengo, não tem condições de continuar, isso é uma omissão do presidente do clube que deveria fazer alguma coisa, né? Os poderes do clube também. Agora, se o jornalista, na coletiva ou na zona mista, foi uma coletiva improvisada, faz uma pergunta para ele não responde, vai fazer o quê? Nem só não responde, né, Mauro? Ele mentiu. Não, dizendo dessa agora na coletiva, que perguntaram. Antes também, perguntaram, ele contou uma versão que o vídeo mostra outra coisa, né? Aí é polêmica, que a menina não estava, a filha dele não estava mais na loja. Ele, foi ameaçado, minha filha estava... Não. E aí o vídeo mostra que a moça tinha saído já, quando apareceu o sujeito lá que o importunou. E a imprensa não tem culpa se o agredido fez um acordo na justiça, né, com o próprio dirigente. Eles fizeram um acordo. O que nós temos com isso? Então, eu acho que a imprensa cobriu o fato, os colegas lá da Globo trouxeram a matéria, mostraram. Antes o vídeo, o primeiro vídeo veiculado foi pelo colega lá do Jornal Dia, do SBT, o Vene Casagrande, ele que veiculou o primeiro vídeo mostrando a confusão. Que sempre assiste a gente aqui, inclusive. Entendeu? Então, foi um colega que colocou o primeiro vídeo, foram os colegas da Globo que trouxeram depois essa outra matéria. Isso foi tema de muitas reportagens, muita gente criticou, sim. Então a imprensa não está se omitindo. Quem se omite é o clube, é o presidente do clube que nada fez, que não o afastou. Quem se omite são os poderes do clube, que aceitaram isso mesmo com algumas pessoas do clube, conselheiros, pessoas da oposição, tendo protocolado, inclusive, pedidos de afastamento do dirigente, tá? Porque isso respinga na imagem do Flamengo, né? Não tem compliance, né? Deveria ter, né? Hoje fala-se tanto nisso, né? Mundo corporativo e futebol, compliance, regras de conduta, comportamento, o que é bom, o que é ruim para a imagem da empresa, etc. e tal. Então, eu queria fazer esse registro porque é muita cretinice, entendeu? Então, de repente, o cara fala, comigo acontece comigo, às vezes eu faço um bobalhão, você não fala do Braz, você critica o Gabigol. Eu critico o Gabigol quando joga mal, eu critico o Braz também, acho que o Braz tinha que sair, e eu acho que o Gabigol não tem que renovar o contrato enquanto não jogar bem. Eu acho, as duas coisas andam juntas. Uma coisa não elimina a outra, não. Não elimina a outra, não. E sobre o presidente do Flamengo, há 15 dias eu questionei, exatamente há 14 dias, eu questionei sobre esse episódio. Mandei uma mensagem e perguntei, presidente, depois da veiculação desse vídeo do shopping, né? O que vai acontecer? Alguma medida? Vai ter uma consequência? Ele não respondeu. Às vezes ele responde. Hoje eu perguntei ele sobre o estádio. Vamos ver se ele vai responder. Quando ele responde, eu trago a informação. Agora, eu não posso obrigar o dirigente a me responder. Eu, como jornalista, tento fazer a apuração da informação, né? Então, assim, as pessoas não entendem a nossa profissão e alguns ficam tentando rotular como se todos nós fôssemos omissos, covardes ou não nos manifestássemos. E quando a gente critica um jogador, o fã-clube do jogador tenta misturar as coisas como se você criticasse o jogador e não criticasse o dirigente. Aqui é o pau que dá em Chico e dá em Francisco, critica todo e elogia quando vai bem. Se o Gabigol amanhã fizer 3 gols de bicicleta, jogar pra caramba, a gente vai elogiar. É evidente que é uma outra coisa meio chata, sabe? Essa coisa de critica o jogador. Não, você está criticando mais esse que aquele. O cara tem uma régua própria e fica medindo. E tem outra coisa. Por que o jogador sofre mais crítica que o dirigente? Porque ele está toda hora entrando em campo e está toda hora jogando mal. Então, você critica aquela atuação, depois critica a outra atuação. Agora, se ele fizer 3 jogos ótimos, ele vai ser elogiado, elogiado, elogiado. É simples assim. O dirigente tem um episódio específico que ele entra e sai do noticiário. A gente não vai ficar a vida inteira falando sobre isso sem parar. A crítica já foi feita, nada aconteceu. Se amanhã surgir um novo episódio ou um novo desdobramento desse caso do shopping, a gente vai voltar a falar e dar opinião e criticar se for para criticar. Então, eu acho que isso é importante pontuar porque assim, é muito sórdido, sujo e cretino, covarde o que algumas pessoas tentam fazer em rede social. Com vários de nós. Isso é um desrespeito com o trabalho das pessoas. Todos nós somos atacados constantemente. Não, você pode ser criticado. Não concordo com a sua opinião sobre isso. Então... Você não concordo... Merece, ok, né? mas seja específico, tá? Você falou que essa caneca aqui é legal, mas... Tudo bem, beleza, tudo bem. Agora, o que não foi falado, ou ignorar o que foi falado... Quer dizer, você não fala desse assunto. Como não fala? Tá lá tudo registrado, cara. A gente falou... Não, e você nem vai pra coletiva também, né, Mauro?
Não, eu não vou coletivo, porque eu no Rio, eu tô aqui. Nem vai. Agora, até isso já veio. Por que você não manda pergunta na coletiva? Porque eu não tô no estádio. Por que você não tá no estádio? Porque eu não moro no Rio de Janeiro. O Flamengo joga no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo. Não, porque você é comentarista também. Exato, não tem obrigação de estar lá. Agora, eu pergunto. Mas eu acho que tem colegas... Se o Marcos vai me responder aqui no telefone, eu pergunto pra ele, mas ele não vai me responder Eu acho que tem colegas, inclusive, que são amiguinhos de dirigente e não perguntam. Isso tem adoidado, mas não pode misturar. Então, separe bem quem age assim, quem age de outra maneira. Claro, óbvio. Então, seja específico na crítica. Óbvio. Já que o Valentão... Que são, geralmente, os escolhidos nas coletivas do Flamengo. Já que o Valentão lá da internet quer ficar apontando, aponta o nome. O fulano de tal, jornalista de tal veículo, esteve na coletiva e não perguntou, não criticou, nunca escreveu sobre esse assunto, passou à margem desse assunto. Seja específico, então. Ficar colocando todo mundo no mesmo balaio não é justo. Repetindo, o vídeo viralizou a partir da postagem de um jornalista, que foi o Venê. Que está assistindo a gente agora. Ele mandou agradecer você por ter... Ele foi o primeiro a colocar. Tá? E agora, mais recentemente, a TV Globo, lá o Grupo Globo, foi até no Globo News, acho que a matéria foi o primeiro, mostrando lá o vídeo inteiro, aquela coisa toda, o Ministério Público, contando toda a história. Então, não houve omissão da imprensa. Pode existir omissão de alguns integrantes da imprensa. E talvez não queiram falar do assunto. Generalizar, colocar todo mundo no balaio, isso aí a gente não vai engolir, não. Vá procurar o que fazer. Olha aí, Mauro César deixando o recado, Vanderlei Nogueira. A teoria da conspiração é um negócio interessante, né? Você tem que compreender mesmo, é claro, são posturas inaceitáveis, mas quando eu estou mais ou menos treinado para isso, porque quando eu descobri que alguns torcedores, que felizmente não é a grande maioria, não são todos que agem dessa maneira, que veem tantos fantasmas. Por exemplo, Asmar, cronometram o grito de gol. Vocês sabiam disso? Não. Cronometram o grito de gol de um narrador, por exemplo. O gol do time A, ele levou 16 segundos gritando. Do time B, foram 12 segundos. Sabe, essas coisas assim que realmente são observações exageradas, não tem nenhum fundamento. É isso mesmo, eu acho que tem que selecionar ou se tem alguma crítica a fazer, não generalize. Eu concordo com tudo isso aí. Flávio Prado. Se você, Vanderlei Nogueira, não tivesse o que fazer na vida, fosse um manezão e quisesse destaque, o que você faria? Você não faria a mesma coisa? Você precisa entender as pessoas. Compraria um cronômetro e ficava lá. Não tem o que fazer. Desocupado, né? É um tonto, é um nada. Você tem que fazer alguma coisa. Então, eu entendo perfeitamente o cronometrador de segundos lá. Acho que não, e a internet ganhou valentões. A internet ganhou valentão. Cada um tem a sua. Você ficar atacando os outros, você botar cara, mandando comentário. Algumas pessoas têm um número X de seguidores e arrastam outras para mentira. Isso que eu acho que é uma sacanagem, entendeu? Porque aí o cara vê aquilo ali e acha... você omite algo que o jornalista falou, escreveu, apurou. Essa coisa de generalizar, porque a imprensa toda... Como assim, cara? Se não fosse a imprensa, ninguém saberia que o Marcos Braz se envolveu naquela polêmica lá. Porque cadê? O vídeo veio por onde? Acabei de falar. Ora, esse negócio do grito de gol, na final da Copa do Brasil, lá no Morumbi, eu fiz o jogo junto com o Nilson, né? E aí o Nilson colocou lá na rede social dele o gol do Nestor, o gol do título do São Paulo. Aí os babacas aparecem lá, olha a cara do Mauro, não sei o quê. Eu peguei o vídeo do gol do Flamengo e botei lá. A cara do Mauro é a mesma, porque, porra, não tô ali pra torcer, cara. Eu tô ali pra trabalhar. Então, quando sai o gol do Bruno Henrique, a cara do Mauro é uma. Quando sai o gol do Nestor, é a mesma cara. Igual a mesma. Porque a cara não vai mudar. O cara acha que eu tô ali pra torcer, não vai me ver dando soco no ar, soco na mesa, comemorando. É o gol do seu time. A frieza me irrita, Mauro. Não, minha frieza é a frieza que eu tenho que ter, porque eu sou profissional, não tô ali pra isso. Se eu não tiver capacidade de comentar um jogo e não me deixar levar pela paixão pelo meu clube, eu não posso trabalhar com isso. Eu tenho que fazer outra coisa. Entendeu? Eu tenho amigos jornalistas que não quiseram trabalhar com o esporte, tiveram oportunidade, foram convidados, e lá atrás não quiseram porque são apaixonados pelos seus clubes e falam, não quero misturar, quero trabalhar em outra área, porque eu gosto de torcer. Se eu tiver que ser repórter de campo, o que for, eu não vou ter que ficar ali me controlando e minha paixão, não quero. É legítimo também. Agora, a gente trabalha com isso, cara. O cara acha o quê? É que essas pessoas se colocam como se nós fôssemos iguais. Não somos iguais. A nossa relação com o futebol é diferente, porque ela envolve o nosso trabalho. Por mais que você tenha seu time, goste do seu time e tal, é uma outra coisa. São coisas diferentes.
Agora, se você tiver num outro momento, você está na sua casa e tudo, talvez você possa ver o jogo do seu time de uma forma diferente, até um pouco como torcedor. Agora, no trabalho, como diria João Saldanha, na hora do serviço, meu amigo, é diferente. Eu acho isso engraçado, porque o Wilson botou o vídeo, aí vários comentários. Eu falei, como os caras são idiotas, né? Acho o quê? Aí eu peguei e botei um vídeo lá do outro gol. Botei aqui o vídeo do gol. Não tem diferença, é a mesma coisa. E sempre vai ser. Fala, Flávio. O nosso trabalho é muito mais importante. Flávio, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Por que você me chamou? Seguimos no YouTube, porque quando eu te chamei, ele fala break na rádio. O cara, do que chama, então? Não fala. Vai, pode falar. Mala. Pode falar. Os caras têm que entender que o nosso trabalho é muito mais importante que qualquer clube. Meu trabalho está muito acima de qualquer um. O clube pode ser mais importante, coisa mais importante da vida dele, da minha não. O meu trabalho é muito mais importante. Não é mais importante, é muito mais importante. Então, se o clube ganha... Eu falo sempre de seleção brasileira. Você vai cobrir uma Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar, dane-se. Se o Brasil perder, dane-se. O que interessa é o trabalho bem feito. Por exemplo, eu transmiti 2 finais de Copa do Mundo envolvendo a seleção brasileira aqui na Jovem Pan. Uma foi em 94, quando o Brasil ganhou. Em 98, quando o Brasil perdeu. O meu trabalho sai muito mais satisfeito do estádio da França do que do estádio lá dos Estados Unidos. O Vanderlei estava comigo nas duas. Em 94, um calor horroroso, um estádio fedido, uma coisa terrível, nojento. Mas coisa mais nojenta. A Copa do Mundo de 94 foi feita em estádios nojentos, né? Foi uma coisa terrível, um lixo, um quinto mundo, uma porcaria. O centro de imprensa era com lona, um horror para trabalhar. Um calor horroroso, você não tinha rede social, nada, um horror. 94, um baita estádio. 98, parecia um disco voador, estádio maravilhoso, um ambiente festivo, uma coisa sensacional. Aí, o Brasil ganhou em 94, perdeu em 98. Isso é problema da seleção brasileira, não é meu. A minha satisfação profissional, meu trabalho foi muito melhor em 94 que em 98, que é para quem eu torço efetivamente, o meu trabalho. Então, dane-se, a seleção ganhar ou perder, o problema é dela, não é meu. Quando eu vou fazer uma cobertura, eu vou fazer uma cobertura para fazer o melhor que eu posso. Quem vai ganhar ou quem vai perder, o problema é deles. Joga um time brasileiro contra um time estrangeiro. Não é problema meu. Eu torço para a seleção brasileira. Eu não. Na Copa você não torce? Não, eu torço pro meu trabalho. Eu sempre falo que no 7-1 eu saí daqui pro hospital, você sabe, né? Daqui da Jovem Pan? Pro hospital. Porque eu ri tanto que caiu aqui a mandíbula. Eu tive colocado. Como você é ridículo? Quem te apoiou? Vanderlei! Quem te apoiou? Chegou, Vanderlei também caiu a mandíbula. Tanto rir. O que eu tenho que ver com isso? Pô, isso, cara, uma Copa do Mundo no Brasil. O que eu tenho Ia com ser isso? maneiríssimo o Brasil. Você lembra quem era o presidente? Você lembra quem era o presidente da CBF? José Maria Marinho. Você acha que esse cara merece ser campeão do mundo? Esse cara não merece, mas o povo merecia. O povo tem com isso? Ia ficar feliz um título de Copa do Mundo no Brasil. Eu não tenho mais da CBF que eu. Eu tenho nojo da CBF. Eu não devia, porque você é fundamental em relação ao Flávio com relação ao 7-1. Eu não fui para o hospital. Só essa diferença. Mas você deu gargalhada também. Nossa. Um dos momentos mais divertidos da história. Foi mesmo. Aquela seleção era uma bagunça. Mal treinada, um time horrorosamente treinado. Eu falei antes lá do jogo do jogo do Chile. Eu estava no Rio. Eu fiz o jogo Colômbia, o gol do Rames. Colômbia e Uruguai. Que foi o que o Júlio defende pênalti, né? Contra o Chile, não foi? Esse jogo foi mais cedo lá em Belo Horizonte. Eu assisti esse jogo no centro de imprensa do estádio do Maracanã. E até, eu me lembro muito bem que no intervalo Mauro, do jogo do Brasil... eu só vou voltar pra rádio, que aí eu vou te dar a palavra. Rádio. Interrompe com rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado disse que não mistura a profissão com futebol, que por sinal foi pro hospital depois do 7-1 da Alemanha no Brasil, por dar tanta risada. Caiu a mandíbula aqui. Aí Mauro César Pereira disse que também deu risada. Mas eu não fui pro hospital. Mas por quê? Então, aí eu estava contando a história. Vamos lembrar. O Brasil vinha jogando muito mal, a seleção muito mal treinada. Aí fica essa coisa da imprensa torcer para a seleção. Eu torço, tá? A imprensa tem que falar o que está acontecendo. Tá bem, tá mal, tá mal. Tem que falar. As atuações eram péssimas. Claro. Contra o Chile, o Brasil escapou, sabe lá, com o Pinilla mandou a bola na trave na prorrogação e nos pênaltis o Brasil passou para o Chile. Chile do Sampaoli. É o time das coisas do mal que vem para bem. Eu estava lá no Maracanã, porque eu ia fazer o jogo pela TV, na época eu trabalhava na ESPN, o jogo entre Colômbia e Uruguai, que foi o gol do Rames Rodrigues, o gol mais bonito da Copa, então foi 1-0 para a Colômbia, que depois enfrentaria o Brasil. E aí eu fui fazer o programa, tinha lá um estúdio num vizinho, que foi preparado, perto do Maracanã, eu fui para lá para fazer a participação no programa na noite. E aí o primeiro bloco do programa falaram sobre o Brasil. E entrava falar do jogo da Colômbia, próximo aniversário do Brasil. Eu falei, não, eu quero falar do jogo do Chile também, que eu vi o jogo. Eu vi o jogo e uma coisa que me chamou a atenção, foi no intervalo,
Aí eu fui lá pegar uma comida, tinha aquele restaurante ali da imprensa, você vai almoçar, né? Tem que pagar, tá? Não é de graça, não. Aí você entra na fila ali para comer e tal, e tinham as pessoas conversando. Repórteres estrangeiros que estavam ali para cobrir o jogo entre Colômbia e Uruguai. E todo mundo estava estupefato, porque todos estavam vendo naqueles monitores o jogo do Brasil e como jogava mal o Brasil. Eu pensei, esses caras não estão acompanhando a seleção brasileira, estão seguindo outras seleções, né? E só agora tiveram a oportunidade de ver a porcaria que é o time do Brasil. E estavam todos comentando, nossa, o Brasil, que ruim, que atuação, né? Nossa, como joga mal e tal. E eu fiquei ouvindo aquilo me chamou a atenção. Aí terminou o jogo, o Chile quase eliminou o Brasil, mas o Brasil conseguiu se classificar. E aí no programa depois eu fiz um comentário falando que a seleção era péssima, mas esse negócio viralizou. Até hoje tem aí no YouTube, viralizou, comentário. E o que aconteceu? No primeiro momento, viralizou para o mal. Você é contra o Brasil, não sei o quê. O cara, você não é patriota, não sei o quê. É uma de bobagem. Eu falei, meu Deus do céu, eu só estou fazendo o meu trabalho, porra, né? Eu estou vendo o jogo, acho isso, acho que é péssimo. Será que eu estou maluco? Ok. Aí veio o jogo da Colômbia, o Brasil se classificou, Neymar se machuca e tudo, e veio o 7-1. O 7-1 eu estava vendo em casa, sozinho ali, tranquilamente vendo o jogo, e ia trabalhar no dia seguinte em Holanda e Argentina, que era outra semifinal, que foi aqui em São Paulo. E aí na época, né, isso já tem tempo, né, mas já existia o Twitter, hoje X. Aí no intervalo do jogo, eu não mexi, deixei o computador lá parado e não mexi na rede social. No intervalo do jogo, eu fui twittar sobre o programa da noite. Sempre faço isso, né? Tem o programa tal, tem tal transmissão de jogo e tal. Tinha 1.500 e tantas menções, as pessoas se desculpando, a maioria. Já estava 5-0. Você tinha razão, bem que você falou lá naquele jogo lá do Chile, não sei o que e tal. É o que o Fábio falou, esse é o bom trabalho. Eu ri sim, porque falei, acho que eu fiz um bom trabalho. O seu trabalho foi bem feito. E não é adivinhação. Não é adivinhação, a gente está vendo o jogo. Como poderia, ninguém falava que ia ser 7-1. Eu poderia falar uma grande bobagem e falar, putz, falei uma merda aqui, cara. Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, estou trabalhando mal. Muitas vezes é a sua opinião. Sim, mas ali era uma constatação, né, Vanderlei? O time era muito ruim, muito mal treinado. Mauro, eu naquele dia eu estava fazendo uma produção para um programa grande. Né? Eu trabalhava na emissora que hoje eu detesto, que você até me zoa. E eu tava fazendo um programa grande com a família dos jogadores. Eu ouço plim-plim. Eu entrei com 20 minutos de jogo, não sei, 25. Subi. Quando eu olhei pro placar, tava 3-0. E aí eu olhei pra pessoa, falei, tá errado, né? Deu problema no placar. Não, é isso mesmo. Falei, caraca! Vou te falar, você sabe onde eu perdi o controle? Juro, foi inacreditável. Como disse o Mauro. Aonde eu perdi o controle? Não, como disse o Mauro. A gente tenta se controlar, né? Pra não rir e tal, pra nada, nem comemorar, nem rir, nem nada. Sabe quando eu perdi o controle? Gente, é ridículo quando o Brasil fez 4-0 e eles deram... Não, a Alemanha fez 4-0. A Alemanha fez 4-0. Eles deram aquela geral na cara do povo. Isso aqui, chorando. Isso aí é impagável. Aí eu já falei que eu adoro isso, mas não é só na seleção, não. Quando tem esse negócio, esse fanatismo, esse pachequismo todo e tal, não sei o quê, aí quando perde, é uma delícia. Você olha aquela cara de sabe? Cara, é maravilhoso. Eu morro de dar risada. Eu acho isso uma tolice tão grande, uma bobagem tão grande. Se o cara leva aquilo num grau de importância que aquilo muda a vida dele, cara, eu morro, foi lindo. Ali eu perdi o controle. Ali eu comecei a gargalhar mesmo, e aí tive esse descontrole. Meu amigo Vanderlei teve que me levar para o hospital para colocar a mandíbula no... É nessa hora de dor que a gente tem que oferecer o ombro. Porque eu também estava muito profundamente chocado. Você sabe? A gente nota, inclusive, agora o seu estado chocado. de... Não, nisso eu sou diferente de vocês, tá? Eu torço pra seleção. Eu não deixo de criticar. Não deixo, eu torço, eu quero que o Brasil ganhe uma Copa do Mundo, eu tô lá na Copa. Pô, eu queria ver uma Copa como você viu de 94. Eu gostaria de cobrir uma Copa e tá no título do Brasil. Um pouco que ganhou. Eu não gostei mesmo. Não. Eu não gostava daquele time. A gente brigou o tempo inteiro com ele, baixou porrada nele. Naquela época, ó, deixa eu falar com você, 90. Ele é ridículo. Não, eu não sou obrigado a gostar de jogador. 90 e 94 foi criado um ambiente nojento com relação à imprensa. Os jogadores estavam começando a ir para a Europa, eles se achavam deuses. Só que a imprensa naquela época não afinava. A gente tinha outra ideia. O cara vinha encher o saco, a gente ia para cima dele. Eles batiam lá, a gente batia que era pau puro. Pau puro, não tinha negócio de... Ninguém tinha medo de jogador, ninguém tinha medo de assessor. Hoje tem, né? Nossa, hoje é um cagaço de assessor, de jogador, não sei o que e tal. Naquela época, bateu, levou, era pau puro. E a gente teve um pau com esses caras de 90, baixou porrada neles. E em 94, a briga continuou.
O pau comia. Quando o Dunga levanta a taça e manda todo mundo para aquele lugar, ele está se referindo à imprensa e está na dele, ele ganhou. Agora, dizer que eu torci para aquilo, não torci não, nem um pouco. Nem um pouco. 98 eu já estava um pouco mais distante da cobertura e tal, o Vanderlei que fez a cobertura, mas aquele estádio maravilhoso, aquele hino francês, aquela festa toda linda. E o meu trabalho muito bom, gostoso, era o Silvério na época, o narrador, o Vanderlei, o Reale Júnior, um trabalho lindo. Pô, que se dane que perdeu, não tem nada a ver com isso. Melhor do que eu fazer um trabalho ruim e a seleção ganhar. Não tem nada a ver com a seleção, o problema é deles. Eu fiz, Asmar, o Brasil ganhando e o Brasil perdendo. Isso. É bom fazer a seleção campeã do mundo? É claro que é bom. A transmissão, você sabe, é para cima, a comemoração, enfim, você sabe. Está alegrando milhões de pessoas. É bom fazer? É claro que é bom. Mas, puxa vida, como jornalista, eu acho que a maioria pensa dessa maneira, é o trabalho mesmo que pesa. Se ganhar é bom, a transmissão é bom. Se perder, é o registro da história. Então, não tem que cortar pulso, né? Eu acho isso. Ah, não, sim. Quando alguém pergunta, pô, você fez várias Copas, né? Fiz, qual a Copa que mais marcou? Fica chocado quando eu respondo. A que mais marcou foi a de 90 na Itália. Pô, mas a seleção foi uma porcaria. A seleção foi um vexame. Eu falei, eu sei. Mas como? E por que marcou? Ué, porque o cenário todo, para mim, ficou registrado para sempre. Lá surgiu, por exemplo, você que é um homem de grandes shows, o grande show nesse segmento da história, os Três Tenores. Foi lá, antes era dessa forma. Tá, você é setorista de futebol ou de ópera? Não, do evento. Setorista do evento. Setorista de futebol ou de ópera? Do evento. Eu sou setorista do evento. Então, o cenário todo foi lindo, do país... A Copa do 90 foi linda. E o Brasil foi um vexame. Né? Então, é isso. Agora, é bom você registrar momentos felizes. Eu fiz uma ótima cobertura em 90, eu sabia do filé. O fisioterapeuta Filé. Do Ronaldo? Eu conheci o Filé alguns dias, ele era do Romário na época. Eu conheci o Filé algum tempo antes da Copa começar. E o Filé, ele não podia ficar na seleção, ele só ficou porque o Romário exigiu. É verdade. Eles não aceitavam fisioterapeuta na seleção. Era intruso, e o Filé fazia o tratamento dos jogadores às escondidas. Ele era proibido pela comissão técnica de fazer o tratamento. Era às escondidas. Ele tinha que, sabe, de madrugada, teve que comprar, os jogadores se cotizaram, compraram aparelho, o Careca, o Romário e tal. E ele ficava fazendo aquele tratamento. Então o Filé era meio marginalizado na comissão. Quando o Brasil chegava, você não tinha... E eu ficava conversando muito com o Filé. E eu estava vendo o que estava acontecendo. Não que ele fosse informante, não era nada disso. Você trocava ideia. A partir do momento que você tiver dificuldade, o cara de trabalhar, eu tinha que tirar informação com o Careca, sobre a situação do Careca, como é que ele estava e tal, com o Filé, porque o médico da seleção, na época, eu não vou citar porque já morreu, e Deus o tenha, tá tudo certo. E era um grande médico, aliás. Mas tinha alguns conceitos arcaicos para a época. E eu tinha que tirar informação com ele. E aí você pegava, você notava que, pô, como é que um cara profissional que está ajudando os jogadores não pode participar de uma comissão técnica? Aí você começa a perceber que a coisa está péssima. Né? Isso. Você começa a perceber que o negócio está ruim. Aí eu era amigo de muitos jogadores. O Careca, um grande amigo da gente. Tinha muita gente que era o Miller, tantos amigos. E os caras falavam, ó, tá ruim o negócio, tá feia a coisa. O próprio Tafarel, a esposa do Tafarel, ficava louca com o que estava acontecendo. Um clima horroroso entre eles, porque fecharam um contrato milionário, foi a primeira vez que fecharam um contrato milionário, e com percentual para os jogadores e quiseram dar boné nos jogadores. Entendeu? Eles fecharam um contrato, números assim, por exemplo, o contrato era de 10 milhões e os jogadores tinham direito a 10%, por exemplo. Então os jogadores tinham direito a 1 milhão. O que foi passado para os jogadores? Que eles tinham direito a que o contrato era de 1 milhão e eles tinham direito a 100 mil. Só que não tinha trouxa, ali só tinha cara esperto. Você falou, peraí. Todo mundo quer ganhar a Copa e tal, não sei o quê, mas o dinheiro que nós temos direito é outro. E alguns falavam, não, gente, vamos deixar pra lá, vamos ganhar a Copa. Os outros falavam, não, isso aqui é profissional. Não é mercenarismo, é não ser roubado. Estavam roubando os jogadores. E o clima ficou terrível, porque tinha ala que queria levar na boa, deixa pra lá e tal. E os caras que ficaram bravos com essa história. Bom, nós estamos sendo roubados. E aí o pau comeu. E aí a coisa entre eles lá e tal. E alguns começaram a destratar algumas pessoas da imprensa. Eu não me meti, quando veio pra cima de mim, eu fui no mesmo tom. Aí bateu lá, bateu cá. Eu tenho esse orgulho de nunca ter pipocado pra jogador nenhum. Nunca ter medo de jogador, nada, que é isso.